Diante de tanta loucura, histeria, gritaria, esquisitices e os assemelhados que a gente vê por aí, no meio da chamada Gospelândia, a minha recomendação hoje para você é: coloque os seus pés no chão, no solo sagrado do Evangelho e caminha nele. Não faça parte de nada que não seja Evangelho, ainda que tenha o nome de Evangelho. Ainda que a igreja, a denominação, tenha um nome atrativo, tenha um nome que remete à Bíblia, a Cristo, à graça, ainda que tenha um jargão para fins de fixação mesmo. Quem estudou um pouquinho de merchan aprende essas coisas. Então, há frases, há clichês, há sentenças que são assim para fixação da mente. Então, tome muito cuidado para você não achar que aquilo é evangelho, porque arroga o nome de evangelho. Já os antigos diziam: nem tudo que reluz é ouro. Pode parecer ouro, mas não é. Reluz, brilha, tem a cor, tem a forma, mas não é. Um exame um pouquinho minucioso de quem tem algum conhecimento constata que aquilo não é ouro e não deve ser vendido como ouro, não deve ser comprado como ouro, não deve ter sido como ouro. Falo assim e quero ler para nós as palavras de Jesus em João, capítulo 5, do 39 ao 47. No Evangelho de João, 5, 39 ao 47. Aqui no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 9, no capítulo 12, você vai perceber Jesus tentando, porque os fariseus, os judeus, os escribas, aquela geração já profetizada por Isaías era muito dura. E eles não queriam saber do Evangelho. Eles eram pessoas da religião, eles eram pessoas que se vangloriavam de ter o conhecimento de Deus, das coisas de Deus, mas eles não queriam o Evangelho. Eles queriam, nós vamos perceber aqui, a honra dos homens, eles queriam aparecer. Eu acho que se aqueles tempos fossem os tempos das redes sociais, a gente teria uma coisa muito parecida com o que nós temos hoje. Essa exaltação da imagem do homem, da necessidade do homem de aparecer mais do que Jesus. Veja como é um contraste entre essa geração e João Batista. Por exemplo, João Batista dizia: importa que ele cresça e que eu diminua. Quando Jesus começa a batizar mais do que o próprio João Batista, e quem começa o batismo é João, há uma ciumeira dos discípulos de João Batista, e o João Batista fala: não, gente, deixa esse negócio para lá, que ele batize mais pessoas que eu mesmo, que ele cresça, que ele apareça, que ele se destaque, porque eu vim para falar dele. Não é de mim que eu vim falar, eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. Eu não estou aqui fundando uma religião, uma ideologia, um movimento. Eu vim aqui para anunciar o Evangelho e estou feliz porque faço o papel de amigo do noivo. Quem tem a esposa é o esposo, eu sou o amigo dele, estou feliz por desempenhar o meu papel. Mas parece que as pessoas não estão felizes em desempenhar o papel, em serem como João Batista, vendo Jesus crescendo, sendo exaltado. Enfim, olha o que ele disse nessa conversa com os judeus. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Colega pastor da graça ou de outra denominação, padres que me assistem, eu tenho atendido padres aqui na igreja, eu sei que eles têm me assistido.
você cristão antigo, você de outras denominações, você católico, você espírita, você que se diz ateu, mas gosta da explanação das Escrituras que nós fazemos aqui, você que tem no coração, sinceramente, um desejo de seguir a Jesus, mas você não se enquadra, você fala, meu Deus, eu quero Jesus, eu sinto a necessidade de seguir o Evangelho, eu tenho lido a Bíblia, mas eu começo a comparar as coisas que estão acontecendo, eu não consigo encontrar espaço. E não há mesmo, porque os movimentos que estão surgindo não estão deixando um espaço para as Escrituras, até porque as Escrituras, se praticadas, se cumpridas, elas vão, perdoa a expressão que eu vou usar, elas vão estragar o esquema. Tem um esquema, tem muita vaidade, tem muito dinheiro envolvido, tem muita coisa nesse meio que, se entrar de fato a Escritura, o negócio quebra. Essa é a verdade. Se entrar o ensino da simplicidade, o ensino da sobriedade, se o Evangelho for posto como diretriz, quando Jesus diz assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. No meu reino, o maior é o menor, o maior é aquele que serve, é aquele que trabalha mais, é aquele que ajuda mais, é aquele que faz mais. É só você ver Paulo. Paulo foi o maior, por quê? Porque ele foi o menor. Paulo foi o grande, para mim, o maior cristão que já existiu, em todos os sentidos, porque ele foi o menor de todos, ele foi o que mais sofreu, ele foi o que mais apanhou, ele foi o cara que foi na frente, ele deu o exemplo, ele não mandava ninguém fazer, ele ia e fazia. E quem quis, o seguir. Por isso que ele dizia, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele ia na frente. E como que eu resolvo isso, pastor? Jesus deu a chave aqui, o segredo, por assim dizer, o caminho, examinar as Escrituras. Pegue a sua Bíblia, presta atenção no que eu estou falando, pegue a sua Bíblia, sem preguiça, sem medo, e vai, não ler, Jesus não mandou ler a Bíblia apenas, ele mandou examiná-la, examinar as Escrituras. Peça ao Espírito Santo assistência enquanto você lê, para que ele te faça compreender as verdades contidas aqui. Examinai as Escrituras. Por quê? Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Bom, vocês julgam, nós julgamos, nós os que cremos, que a vida eterna, as palavras de vida eterna estão aqui. Não foi o que Pedro disse? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, nós acreditamos nisso. Quem não acredita, não perca o tempo. Você não acredita na Bíblia, você não acredita na palavra, você acha que a palavra é obsoleta, que não é para os dias atuais. Você é igual um pastor aí de São Paulo, um tal de Ed Renekiewicz, que diz que tem que atualizar a Bíblia. Então, pega e joga fora mesmo. Joga fora, lê outra coisa, lê, sei lá. Mas se você crê na Bíblia, nas Escrituras, na Palavra de Deus, examine. Por quê? Porque nela está contida a revelação da vida eterna e é ela que testifica de Jesus. Do Gênesis ao Apocalipse, testifica de Cristo, da palavra, da salvação. Agora, qual era o problema deles e qual tem sido o nosso problema? E não quereis vir a mim para terdes vida. Olha que maldade. No fundo, eles sabiam que aquele era o Cristo, que as Escrituras apontavam para ele, que as profecias de Isaías, de Jeremias, de Amós, de Malaquias, estavam se cumprindo e se cumpriram na íntegra na pessoa de Cristo. Inegavelmente. Mas eles não queriam para ter vida. Eles eram apaixonados pela morte, pelas trevas, pela escuridão.
Eles eram afeiçoados com o mal, com o pecado, com aquilo que é profano, com aquilo que é indecoroso. Então eles decidiram deliberadamente, conscientemente, não irem a Jesus. Muito pelo medo também de que, indo a Jesus, eles sabiam que teriam que tomar providências. Eu digo para vocês, nessa altura da minha vida, já como cristão, há 23 anos, pelo menos, de batizado, de ouvir, de aprender já, indo para 24, agora em setembro, 24 anos que eu comecei a me inclinar, eu ainda me surpreendo nas Escrituras, eu vou nas Escrituras e eu vejo quantas coisas eu preciso mudar, e eu me encontro, por exemplo, numa madrugada como hoje, num texto desse, e eu desmorono. Por quê? Porque eu corro o risco de estar me negando, dar um passo a mais na compreensão, no exame das Escrituras, porque ainda há coisas que tentam me prender. No caso, olha o versículo 41, Jesus falou para eles: eu não recebo glória de homens. E às vezes nesse mundo gospel, as pessoas querem glória, as pessoas querem aparecer, as pessoas querem estar em evidência. Veja os pastores famosinhos do YouTube. Calcinha apertada, camisetinha apertada, não é? São sensuais, como diz Judas. Leia a carta de Judas depois. Lá fala que eles são sensuais e não têm o Espírito Santo. Toda pessoa sensual não tem o Espírito Santo. Toda pessoa. Se você segue um pastor ou uma pastora sensual, pastora que fica mostrando os peitos aí, o decote, ela não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não habita numa pessoa sensual. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela já não tem mais sensualidade. Escreve isso. Escreve isso. Você sente que tem uma coisa espiritual. Eu ia usar o termo atribuído ao Espírito, mas por respeito a quem crê lá na outra religião, eu não vou falar. Mas tem a ver com um passarinho e ele gira assim, sabe? Então, é isso aí. É o que tem acontecido. Mas bem vos conheço, Jesus falando, que não tendes o amor de Deus. Olha, eles gostavam de glória, de aparecer, de like, de curtida, de status, mas do amor de Deus dentro deles nenhum apreço. Eles veem as almas, as pessoas apenas como número, mas não têm o amor de Deus. Eles não amam as pessoas. Eles nós ganhamos alma para quem? Não é almas que eles ganham. Ali eles veem um cifrão, cada ovelhinha ali é um cifrão. É o lobo vestido de ovelha, porque a ovelha é o alimento do lobo. O lobo vê a ovelha como comida. E é assim. Eu vim em meu nome, aliás, eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Jesus está falando, como que pode? Aí ele fala para as pessoas, vocês não me aceitam, não aceitam a minha palavra, não aceitam o meu ensino, não aceitam minha doutrina, não aceitam o meu evangelho, não aceitam minha graça, mas vocês aceitam tudo que aparece, cada loucurada, uma coisa mais louca do que a outra, e vocês abraçam isso. Como pode? Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, as Escrituras, o Novo Testamento, Paulo, Pedro, Tiago, João. Porque se vós cresceis em Moisés, nas Escrituras, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Quero só dizer isso para vocês, meus irmãos, irmãs, amigos, amigas. Examinem as Escrituras. Coloquem os pés de vocês no chão do Evangelho e caminhem nesse chão.
Porque esse é o único caminho que vai te conduzir ao céu. Se você estiver em qualquer outro caminho que não seja o Evangelho, você vai cair no abismo. Se você colocar os seus pés no chão do Evangelho, você vai chegar no céu. E não brinque com isso. Não brinque, não faça concessões com isso. Examine as Escrituras. Você vai ter entendimento para saber o que é certo e o que é errado. E quando você discernir o que é certo, vai no certo. Porque o errado, às vezes, parece que dá certo, mas não dá certo. O que dá certo é o certo. O que te conduz ao céu é o caminho do Evangelho. Amém?